Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Paulo Roberto. Estamos passando aqui para ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fidelidade. Estamos aqui iniciando esse tutorial de segundas cartas, Coríntios, capítulo 1. Vamos estar aqui lendo, não sei se os irmãos têm, se os irmãos têm esse exemplar, acompanhem conosco. Os irmãos que não tiver este exemplar, os irmãos podem acompanhar aí com seu exemplar da Bíblia Sagrada, né? Eu sei que tem diversas versões, mas vamos estar falando aqui claramente numa versão bem fácil de compreensão para os irmãos. E eu quero aqui desde já agradecer a pessoa do nosso irmão, professor Josué, e também nosso irmão Maurício, que são os responsáveis, né, pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Fidelidade Central em São Bernardo do Campo, a qual nós somos um dos auxiliares, né, um dos professores auxiliares aí na Assembleia de Deus, Ministério Fidelidade Central em São Bernardo do Campo. Estamos em quarentena, é bem verdade, por isso estamos usando aqui as mídias sociais para estar divulgando, né, para estar aí dividindo com os irmãos um pouco da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando aqui. Hoje iniciaremos segunda carta de Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Mantendo contato, a tristeza de Paulo. Lição 9. Meu irmão, lição 9. Segunda carta de Paulo Coríntios. Paulo e Timóteo mandaram esta carta à igreja de Coríntios e aos demais santos de Acaia. Como era de costume do apóstolo Paulo, Paulo incluiu o seu co-obreiro na saudação, mas a carta é do próprio apóstolo. Por esse motivo, ele se refere a si mesmo na primeira pessoa e comenta sobre Timóteo na terceira pessoa. Podemos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Paulo agradece muito pela consolação. Olha só, meus irmãos, Paulo agradece muito a consolação que Deus te dá. Daqui a pouco a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, mas eu quero fazer esta leitura aqui. O sofrimento de Cristo favorece os seus servos. O conforto que Deus dava a Paulo em seu sofrimento equipou o apóstolo para confortar outros que passavam por angústias ou situações similares de sofrimento na igreja de Coríntio. Como participavam do sofrimento, participaria também da consolação. Paulo passou por tribulações na Ásia, até o ponto de desesperar pela sua própria vida. Por essa experiência, ele aprendeu a confiar mais em Deus. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. O apóstolo agradece as orações dos coríntios ao seu favor. A oração da igreja, meus irmãos. A oração da igreja tem um grande valor na presença do Senhor. Por isso Paulo fala, orai sem cessar. Continuaremos orando em tempo e fora de tempo. No resto do livro, Paulo comentará bastante sobre a sua atitude em relação ao sofrimento, especialmente no capítulo 12, do verso 1, 12 e 14. Isso da segunda carta de Coríntios. Paulo afirmou a sua sinceridade para com os coríntios e os relembrou de que a sua mensagem era de Deus e não de sabedoria humana. Vejamos lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 15 ao 22. Paulo também defendeu sua honestidade em relação às mudanças no plano dele. Ele tinha planejado uma viagem a Coríntio. De lá ele iria para a Macedônia e voltaria a Coríntio antes de prosseguir para a Judéia. Quando não fez a viagem como pretendia, alguns evidentemente questionaram a sua integridade. Mas ele se defendeu dizendo que a sua palavra era confiável, como a palavra do Senhor. Paulo mesmo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Então tudo que Paulo falava não se referia a ele mesmo, mas se referia à pessoa bendita de Jesus, a qual ele teve um encontro no caminho de Damasco, a qual ele recebeu do próprio Senhor as ordens de anunciar o evangelho aos gentios, e a qual o próprio Espírito Santo separou não somente ele, mas também Barnabé, para fazer o trabalho do Senhor em toda aquela província dos gentios. Mas vamos lá. Paulo cita nesse parágrafo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Disse que somos confirmados em Cristo, ungido por Deus Pai e selado no Espírito. Assim ele mostra o privilégio do cristão de estar em comunhão com as três pessoas. Depois os irmãos podem ir lá em Mateus capítulo 28, 19 e também João 14, 19 e 23. E primeira carta de Coríntios, versículos 6 e 19. Já estudamos isso no início, da Escola Bíblica Dominical, mas para os irmãos dar uma refrescada lá, pegar a Bíblia e dar uma olhadinha lá. Paulo diz que ainda não tinha ido a Coríntio para poupá-los. Por que poupá-los? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Baseado em comentários encontrados mais tarde no livro, entendemos que Paulo estava dando tempo para os coríntios se arrependerem de alguns pecados, de algumas situações que estava borbulhando, ferventando dentro da própria igreja de Coríntio, para evitar mais tarde a necessidade de uma repreensão mais áspera, mais severa. A gente vai falar de tudo isso mais um pouco aqui nesse tutorial. E também vamos falar da tristeza de Paulo, Vamos falar da tristeza de Paulo. Lá em 2ª Carta de Coríntios, depois os irmãos podem abrir sua Bíblia aí, aqueles que estiverem acompanhando com o livro, com o livrinho da Escola Bíblica Dominical, ou com a sua Bíblia, você pode ler lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2... 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 4, meus irmãos. Paulo não queria voltar para Coríntio em tristeza. Então deu tempo para resolver seus problemas primeiros, porque ele queria regozijar, Paulo queria se alegrar com a alegria dos seus irmãos de Coríntio. Ele queria participar das suas alegrias. Então, evidentemente, ele demorou um pouco mais e ele escreveu cartas de amor verdadeiro para a igreja de Coríntio, para resolver a sua situação. Meus irmãos, Paulo amava tanto a igreja de Coríntio, de uma forma tal, assim, sabe, aquele amor fervoroso. Vocês podem ver lá em 2 Coríntios, capítulo 1 a 8, que por muito pouco, Paulo, nós não estamos falando de qualquer seguidor de Jesus. Nós estamos falando aqui de qualquer pessoa que ouviu falar de Jesus, eu vou seguir Jesus e vamos ver o que dá. Não, estamos falando de Saulo, que foi transformado em Paulo, que sofreria as aflições pelo amor de Cristo, que anunciaria aos gentios a sua palavra. Paulo, por muito pouco, ele quase perde a sua esperança. Quase ele perde o seu vigor de anunciar o evangelho, de declarar novamente, escrever cartas para as igrejas. Porque o amor dele era muito grande pela igreja de Coríntio, então ele estava sofrendo. E meus irmãos, a pessoa só sofre de verdade quando ama de verdade. Porque se não fosse assim, Deus disse, pois ele enviou o seu filho, o único filho, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que morresse, meu irmão. Um pai entregar o seu próprio filho para salvar o mundo é porque o amor é muito grande. Então imagine o sofrimento desse pai. Imagine o amor deste pai. Queremos nos lembrar aqui também, de Abraão. Quando Deus falou, Abraão, pega teu Isaque, teu único filho, sobe a Moriá e lá você vai sacrificá-lo para mim. Um amor de pai, mas o amor desse pai era muito maior para o amor com Deus. E Deus reconheceu, viu no coração de Abraão esse amor tão grande. Meus irmãos,
Deus preparou o sacrifício para Abraão. Abraão não teve que sacrificar seu filho, mas Deus preparou lá o cordeiro, preparou lá o bezerro e foi imolado e foi feito ali um holocausto ao Senhor. Mas o seu pai e seu filho voltaram. Por quê? Porque ele viu que aquele amor era muito grande. Então, consequentemente, eu posso aqui parafrasear que o amor de Paulo para a igreja de Coríntio era da mesma maneira, de uma forma tal que ele chegou a sofrer, a padecer, tanto pelo amor que tinha para a igreja de Coríntio. Só que Deus, vendo tudo isso, Deus consolou a Paulo. Deus consolou a Paulo, porque Deus jamais vai deixar um filho seu que ama a sua obra, que ama fazer a sua vontade, que ama a igreja do Senhor, sabe? Pessoas que estão realmente com o coração voltado para o reino de Deus, sofrer e continuar sofrendo. Você pode até passar uma provação, mas Deus vai te dar segurança, Deus vai levantar pessoas que vai trazer palavra de ânimo, palavra de conforto e vai consolar seu coração. Você pode ver isso lá em 2ª carta de Coríntios, capítulo 1 e versículo 4. Dá uma lida lá e vê o que Deus faz para com a vida de Paulo. Mas para nós entendermos também o sofrimento de Paulo, é necessário nós entendermos o que estava acontecendo com a igreja de Coríntio. Meus irmãos, nós bem sabemos que estudamos na 1ª carta de Coríntios, que a igreja de Coríntio era uma igreja que havia desordem, havia acepção de pessoa, havia diferença social, sabe? Havia muitas outras situações, sabe? Uma pluralidade enorme em toda a região de Coríntio, de religiões, né? De cultos a deuses pagãos, não é verdade? Até mesmo a carne sacrificada a ídolos. Até Paulo fala sobre isso. Ensina, instrui, fala com seus irmãos para ser um pouco mais paciente com aqueles que eram mais fracos. Então Paulo amava a igreja de Corinto de uma forma assim exemplar, né, que nada desabonava a sua pessoa, principalmente porque ele, né, com ali Priscila e Áquila, foi um dos primeiros fundadores da igreja de Coríntio. Possivelmente tudo começou na igreja de Priscila e Áquila ali com Paulo, chegando até aquela região. Mas vamos lá, meus irmãos, apesar de toda essa desordem e tudo isso que nós falamos, havia dentro da igreja de Coríntio também 2 graus de discipulado. Você pode até me perguntar, pastor Paulo, mas como 2 graus de discipulado? Sim, havia 2 graus de discipulados, ou de apóstolos, né? O primeiro grau seria os genuínos, os verdadeiros, assim como a igreja primitiva fazia essa conotação. Quem era esse, né? Era lá os primeiros discípulos que estavam com Jesus, Pedro, né? E outros que estavam com ele. Então o que acontece? Aqueles discípulos, os primeiros que estavam com Jesus, quando Jesus ressuscitou, Jesus falou assim, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, vai ser cheio do poder de Deus, aí vocês vão pregar em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então aconteceu que os primeiros apóstolos estavam ali dentro também da região de Coríntio, alguns estavam ali, alguns estavam enviando pessoas e tal e coisa. E com tudo isso, tinha um segundo grupo também de apóstolos ou discípulos, que seria o que os primeiros estavam levantando. Lembra lá quando os diáconos, né, foi levantado os diáconos pela imposição de mãos dos apóstolos, né, para auxiliar? Então os diáconos também estavam sendo enviados, o pessoal estava sendo enviado para as igrejas para poder auxiliar nas igrejas. Então estava havendo uma grande divisão, porque os primeiros se diziam os tais, e os segundos estavam ficando assim de uma forma meia na berlinda. Por quê? Porque eles não estavam sendo reconhecidos de uma forma genuína na igreja. Só que o mais interessante é que Paulo, ele tinha um diferencial. Porque Paulo também foi escolhido pelo próprio Deus. No caminho de Damasco, nós sabemos lá em Atos capítulo 9, quando há a conversão, ele tem encontro com Jesus. Nós bem sabemos que depois que ele vai lá, fica na rua direita, o Senhor vai até Ananias e fala, Ananias, este para mim é um vaso escolhido,
ele vai pregar a palavra. Então o próprio Deus escolheu a Paulo. Então ele era um apóstolo escolhido pelo Senhor. Então havia esse diferencial. Ele estava ali entre os que foram aceitos depois de um período, porque nem os primeiros apóstolos aceitavam ali realmente a conversão de Saulo para Paulo. Então houve um pouco ali de relutância, mas mesmo assim, com o passar do tempo, eles viram que realmente Paulo havia se convertido, então eles mesmos, auxiliavam a Paulo até mesmo para sair pregando a palavra do Senhor. Mas com o passar do tempo, começou a haver essa divisão dentro da igreja, e dentro da igreja de Corinto estava acontecendo isso. Então Paulo estava ficando muito triste, porque, veja só, Paulo enviava Timóteo para estar auxiliando a igreja de Corinto. E chegava outros apóstolos, que possivelmente ali estava com Cristo, estava andando com Jesus, então eles começaram a colocar divisão de pensamento. E casa dividida não prospera. Então Paulo estava muito triste com tudo isso, por haver esses dois tipos de apostolado na igreja primitiva, E isso durante o ministério de Paulo, depois de tudo que estava acontecendo. Veja só. Entretanto, Paulo, como eu acabei de falar, ele era o único, dos apóstolos que tinha essa diferenciação, Vamos ver em Atos capítulo 13, que foi o próprio Deus, o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que separou Paulo e Barnabé. Até isso, vamos lá. Vocês podem ver lá em Atos capítulo 13, que o próprio Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para a obra missionária, para enviar. Então, esse chamado, essa combinação de chamado, tudo isso, os discípulos ficaram um pouco assim, o que está acontecendo? Será que é, será que não é? Mas Paulo, meus irmãos, depois de ter passado por tudo isso, depois da igreja de Corinto ser fundada, ele faz a primeira viagem, e numa segunda viagem ele vê tudo aquilo acontecer, ele fica muito preocupado, muito preocupado. Mas uma das maiores preocupações, além da divisão que estava dentro da igreja, era com os falsos mestres. E isso, os falsos mestres que estavam se infiltrando dentro da igreja de Corinto, Homens insinceros, autossuficientes, jactanciosos, havia se infiltrado na igreja de Corinto. E o intuito desses homens, meus irmãos, agora nós vamos falar aqui um pouco do financeiro, era do dinheiro dos membros mais ingênuos. Paulo, por sua vez, ele sempre pregava, ali com sinceridade o evangelho, sem nada receber, sem nada em troca, preocupado apenas em fazer com os irmãos de Corinto voltassem para o Senhor, tivesse uma vida de intimidade, uma vida de santidade com Deus. Eu quero fazer aqui uma breve leitura também, Como eu já falei, anteriormente. A Grécia, nos dias de Paulo, era dividida em duas províncias romanas, a Caia no sul, que incluía Atenas, a capital de Corinto, e também a Macedônia no norte, que incluía Bereia, Filipos e a capital Tessalônica. Paulo planejava fazer a travessia marítima de Éfeso para Corinto, visitar novamente os seus irmãos, para depois viajar para o norte, na Macedônia. Mas Paulo viu que estava tendo essa briga, essa divergência dentro da igreja. Então ele estava muito triste, ficou muito triste com tudo isso, porque as primeiras cartas, quando ele mandou os irmãos para estar ajudando, com Priscila e Áquila, e todo aquele povo que estava ali, fazendo com que os cristãos realmente se voltassem para Cristo, que deixasse de cultuar deuses pagãos, então ele começou a ficar muito triste com tudo isso que estava acontecendo. Então ele demorou um pouco mais, mas escreveu: como que pode estar acontecendo isso com vocês novamente? Essa divergência, esses falsos mestres, essas pessoas que estão entrando no meio de vocês como lobos devoradores. Lembra que toda vez que enviei homens para auxiliar, nada tiramos, mas sim aquilo que vocês precisavam, estava sempre aí orientando, falando, pregando.
Então, por esse motivo, Paulo ficou muito triste, meus irmãos, muito triste. Ficou triste de uma forma que ele chegou a quase perder a sua esperança, como falamos anteriormente. Mas aqui também nós vamos ver que no período romano costumava realizar uma grande procissão em homenagem ao general vitorioso, a mais alta honra militar que se podia receber. Entrava na cidade numa carruagem acompanhado por senadores, magistrados e músicos, bem como pelos espólios de guerra e prisioneiros acorrentados. Sacrifício era oferecido a Júpiter, incenso era queimado pelos sacerdotes. Paulo, sem dúvida, tinha essa procissão triunfal em mente quando escreveu essas palavras, porque as pessoas estavam atrás de uma procissão cultuando a Júpiter, e isso também estava se filtrando ali na igreja de Coríntio. Então esses falsos mestres, esse pessoal que acabou entrando dentro da igreja de Coríntio, fez com que os irmãos começassem a perder a sua essência naquilo que Paulo tinha os ensinado, meus irmãos. Paulo ficou muito triste. Paulo ficou triste de uma forma assim que eu vou trazer para os dias de hoje. É que muitas vezes acontece. Deus fica muito triste com tudo aquilo que está acontecendo, porque infelizmente a divisão dentro da igreja é como rebelião contra Deus. E nós bem sabemos que a rebelião lá em Apocalipse é como um ato de feitiçaria. E casa dividida não prospera. A igreja tem que se unir, a igreja tem que se unir mesmo, a igreja tem que unir forças em oração, em comunhão, tirar tudo isso que tem feito essa divisão para com Deus. Estamos numa quarentena, estamos passando por um processo muito difícil, a qual as igrejas têm sofrido. Então hoje as pessoas estão nas suas casas buscando a Deus, estão orando, estão pedindo para que as igrejas voltem a ser abertas. Mas e quando as igrejas abrirem novamente? Como que vai ser? Paulo escreveu para Coríntio lá atrás. Homens gananciosos se infiltraria. E por isso ele estava triste com toda aquela baderneira que estava acontecendo novamente dentro da própria igreja de Coríntio. Então ele não queria chegar na igreja numa próxima viagem e ser mais enérgico na sua palavra com seus irmãos tete a tete, face a face. Então estava escrevendo carta. E hoje? Oramos, buscamos, queremos a libertação, queremos a cura, queremos que as igrejas voltem a serem reabertas. Mas e depois? Será que estamos aprendendo com tudo isso que está passando? O amor de Deus é muito grande para conosco. Se Paulo amou de uma forma, se Abraão amou a Deus de uma forma, se Deus amou o mundo de tal forma que deu teu único filho, por que será que nós ainda estamos pagando pelo preço que lá atrás a igreja de Corinto também estava pagando? Divisão entre irmãos, divisão de cargos eclesiásticos, sabe? Quando Deus olha para a terra, Deus vê todo mundo igual. Temos as nossas responsabilidades, sim. Mas Deus falou, se a gente quer ser o maior, temos que ser o menor dentro da casa do Senhor. Se nós queremos subir, temos que ser como uma criança. Temos que ter essa humildade, ter essa sensibilidade. A nossa oração é que as igrejas venham a ser novamente abertas. Isso é bom para que haja uma cura, para que haja uma libertação de tudo isso. Brilha! É o Andrezinho, acabou de chegar aqui. Mas então... Mas então eu falo para os irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo, a tristeza dele era tão grande que ele não queria voltar para a igreja de Coríntio e ver tudo aquilo que estava se passando. Imagine só o Senhor voltando e ver a igreja dele de uma forma que ele não quer encontrar. Então nós estamos tendo tempo para colocar nossa casa em ordem, como Paulo também deu tempo para a igreja de Coríntio
resolver a situação que havia, tirar os falsos mestres, tirar os enganadores, colocar a casa em ordem. Quando Paulo voltasse, ele se alegraria com a igreja. Irmãos, foi alguns minutos aí, já está terminando. Eu quero que os irmãos peguem a sua Bíblia Sagrada, leia, releia, entenda, porque o Espírito Santo de Deus vai falar comigo, vai falar com você. Amém? Eu quero aqui fazer uma oração e agradecer aí pela vida do nosso pastor Josué, nosso irmão diretor Maurício, da Escola Bíblica Dominical, a todos os pastores. Que Deus venha abençoar os irmãos abundantemente e saiba que o mesmo amor que Paulo teve pela igreja de Coríntio, Deus tem muito mais pela nossa igreja, por nós. Ele quer que esses falsos mestres saiam, Ele quer que os gananciosos, os irreconciliáveis, Ele quer que todo esse povo saia, para que Ele venha achar uma igreja genuína, uma igreja sarada, uma igreja curada. É bem verdade que sempre vai haver o joio no meio do trigo, mas não cabe a nós, né, dizer que é joio, dizer que é trigo, mas nós fazemos a nossa parte para com o Senhor, com sinceridade de coração, amém? Quero agradecer aos irmãos, que Deus venha abençoar a vida dos irmãos abundantemente, em nome de Jesus. E não se esqueça, Escola Bíblica Dominical, cresça na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço, Pastor Paulo Roberto.